Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 20. É um texto conhecido por muita gente. A gente já pregou muitos, né? Texto do filho pródigo. Vamos lá, diz assim a Bíblia. Então voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe. Seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem nele um anel de um dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: O seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Na semana da gente ir para o retiro de homens, Deus começou a ministrar esse texto no meu coração. A gente, quando foi de madrugada, estava cantando lá e tocando, estava falando assim, juntou 4 caras para tocar uma música, né? Que ninguém estava lá nem sabia cantar, nem sabia tocar. Era só para acordar o povo, mas de repente assim, a presença de Deus tomou conta daquele lugar e comecei a comentar sobre esse texto que Deus havia ministrado ao meu coração. Eu queria nessa noite falar sobre um irmão frustrado. Amém? Um irmão frustrado. Sempre quando eu ouvia as mensagens do filho pródigo, sempre alguém falava sobre o filho. Poucas vezes, ou talvez nunca, eu ouvi alguém falar sobre o irmão frustrado do filho pródigo. E eu estava pensando um pouco sobre esse texto. Nós estamos no mês da realização, e a gente pensa que realização é eu vou comprar um carro zero. Aí você compra um carro zero, daqui a pouco não satisfaz mais. Aí você vai falar: não, agora eu vou comprar uma casa. Comprou a casa, já não satisfaz mais. Vou arrumar um emprego. Aí arrumou um emprego, já não se sente mais satisfeito. Uma pessoa realizada. Porque, na verdade, a realização está muito além disso. Às vezes você pensa assim: eu vou ser um pregador. Aí o cara prega, mas não está bom. Aí não, você cantou, o cara canta, não está bom. Porque, na verdade, eu vejo que muitas pessoas que estão na casa de Deus, que estão em nosso meio, e o que vai fazer você se sentir uma pessoa realizada não é o tanto de coisas que você conquista, mas a forma como você usufrui o que você já tem. Amém? E eu queria perguntar para você hoje: você se sente uma pessoa realizada? Você se sente um filho de Deus realizado? Você se sente, na verdade, um cristão realizado? Não porque você tem um bom carro, não porque você tem uma boa casa, não porque você já adquiriu algumas coisas, não, mas simplesmente porque você sabe usufruir aquilo que você já tem. E se você souber usufruir o que você já tem, Deus vai sempre acrescentar sobre a sua vida. Amém? Na verdade, o resto vem só para acrescentar aquilo que nós já temos. E quando nós vemos esse texto aqui, um jovem que sai de casa, um jovem pródigo que sai de casa. Pródigo quer dizer aquele que desperdiça, que desfaz tudo. Um filho doido, o cara era doido, o cara era muito intenso na vida, era o 0 ou 80, e de repente fala assim: pai, me dá minha herança, eu quero ir embora, e eu vou viver minha vida, e ele vai embora. E quando ele vai embora, ele gasta tudo que tem, a gente já sabe a história.
ele deseja comer bolotas de porco para se alimentar no momento da fome. A Bíblia diz que quando ele vai gastando o seu dinheiro, e quando ele termina de gastar o dinheiro, vem sobre a terra um tempo de fome. Ou seja, eu vejo que Deus muitas vezes permite a gente gastar tudo que tem, aquilo que, a sua energia, né? Ele te entrega os seus próprios desejos. Depois que você vive tudo que você tem, aí começa a vir um tempo do tratamento de Deus sobre a sua vida. E foi o que aconteceu com esse jovem. Quando acabou o dinheiro, veio um tempo de fome. E quando veio um tempo de fome, diz que ele convence o fazendeiro de arrumar um emprego para ele cuidar de porcos. Chega ali, ele olha aquela comida do porco e fala assim: isso poderia matar a minha fome, mas ninguém oferece isso a ele. Aí de repente ele está lá e pensa: olha, se eu voltar para casa, a vida na casa do meu pai é melhor do que aqui. A vida de um servo, de um empregado dele, tem mais do que tudo que eu tenho aqui. E eu vou voltar para casa. E ele volta para casa. Quando ele volta para casa, e Jesus está contando essa parábola no capítulo 15. Ele fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida. Ele está falando para quem? Para os fariseus da época, os religiosos da época, porque eles se escandalizavam com a mensagem de Jesus. E de repente agora ele volta para casa, e o pai sempre estaria à espera do filho. E de repente, quando o pai o vê, dá um anel, dá sandálias, dá roupa, ele olha com compaixão para o filho, faz uma festa, mata o novilho, e daqui a pouco está chegando outro irmão. O irmão está chegando do trabalho. E quando ele chega do trabalho, ele vê uma festa em casa. Perguntam dos servos por que está tendo essa festa. Ele diz assim: olha, porque o seu irmão que pensaram que tinha morrido, que não existia mais, você viveu, ele está aí, teu pai está dando uma festa, ele voltou sem salvo para casa. Aquilo vem uma revolta no coração daquele filho. Afinal de contas, ele foi o filho que sempre foi fiel, ele foi o filho que sempre obedeceu, e como o pai agora desperdiça da herança que era dele, daquilo que era dele, porque o outro já tinha levado a sua parte da herança, e dá para esse filho que não merecia. De repente, ele fala: eu não vou nem entrar na festa. Alguém avisa o pai: olha, seu outro filho está lá, corra lá. E o pai vai convencer o filho para entrar na festa. Quando o pai chega ali para convencer o filho para entrar na festa, ele fala assim: olha, eu não vou entrar, pai. Eu não vou entrar porque eu sempre te obedeci, eu sempre fui um cara fiel, sempre fui um cara legal. O senhor nunca matou um cabrito e me deu para me comer com meus amigos. Por quê? Por quê que eu vou entrar? O senhor não me ama. Na verdade, aquele filho, ele tem a oportunidade simplesmente de revelar aquilo que estava no seu coração. E eu comecei a perceber algumas coisas que esse filho que estava lá, a Bíblia diz assim, é muito interessante quando ele se nega de entrar. E você olha para esse rapaz, ele se frustra com o pai. Ele se frustra com o pai, ele se decepciona com o pai. Porque o que ele esperava do pai era a justiça do pai. Mas de repente, o pai derramou graça sobre ele, sobre aquele filho pródigo recheado de misericórdia. Era isso que aqueles fariseus não entendiam. Quando Jesus Cristo se sentava com pecadores, quando Jesus Cristo largava os religiosos e andava com os publicanos, eles começavam a questionar Jesus: como? Como ele não está conosco? Como ele não se preocupa com a gente? E ele fica andando com esse bando de pecador. Ou seja, aquele filho achou que o pai amava mais o pródigo do que a ele mesmo. E o pai fala assim: mas filho, nós andamos juntos, nós estamos juntos todo esse tempo. E eu vejo que existia um filho perdido fora de casa, mas existia um filho perdido dentro de casa. O filho que não conhecia o pai, que saiu porque achava que o pai era muito pesado, foi embora de casa. Mas havia um filho que ficou dentro de casa, que também achava que o pai era muito pesado, e não conhecia o pai. Por isso ele não era um homem satisfeito. E ele estava vendo quantas pessoas estão na casa do pai, mas não conhecem o pai, mas não se sentem satisfeitos, plenos em Deus. Estão aqui, mas não usufruem
aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, não consegue usufruir daquilo que Deus já nos deu, aquilo que já é nosso, meus irmãos. E aí eu vejo que esse filho, ele sofre de um problema. Ele sofre de um mau humor, uma insatisfação crônica. Porque afinal de contas, ele nunca saiu de casa. Esse filho ficou em casa, mas ele nunca entendeu o propósito que ele tinha. Ele não entendeu o propósito ao qual ele havia nascido, e o propósito porque ele estava lá na casa dele, como um filho, o que é que ele tinha que fazer. Ele nunca conheceu o coração do pai, e muitas vezes nós somos assim. Nós estamos aqui, mas nós não conhecemos o nosso propósito, nós não conhecemos o porquê devemos estar aqui, o que é que nós devemos fazer. Quando você vai lá para Lucas capítulo 13, no versículo de número 6, diz assim: então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar fruto nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e nem encontrei um fruto sequer. Corte a figueira, pois está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: deixa mais 1 ano e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Jesus começa no capítulo 13, falar uma parábola para os fariseus e para os religiosos. Ele começa a dizer: olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam começar a dar frutos, porque o Senhor vai cortar a figueira. Olhe bem, vocês nasceram com um propósito. A igreja só existe por causa de um propósito. E quando nós fugimos do propósito de Deus, e eu quero que você entenda o seguinte: você quer se sentir uma pessoa satisfeita, um filho satisfeito, não adianta você trabalhar na igreja. E a gente fala, eu falei isso acho que domingo retrasado, as pessoas falam assim: vai trabalhar para Jesus que você fica feliz. Aí o cara logo fala: eu quero ser diácono na igreja, eu quero ser obreiro, eu quero cantar no louvor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas na verdade ele faz aquilo, mas sem satisfação alguma. Porque o que traz satisfação para a nossa alma não é trabalhar para Jesus, é dar fruto para Jesus. É dar fruto para o Senhor. Quando eu dou fruto, quando eu gero vida e o fruto é vida, eu fico feliz. Você sabe qual é a maior alegria de um pastor? É quando ele chega no batismo e ele vai descer uma pessoa nas águas. Rapaz, você lembra de quando ele aceitou Jesus? De quando você discipulou aquela pessoa? Você lembra da história que aconteceu? E você fala assim: glória a Deus, porque nós estamos gerando vida. A maior alegria é essa. As que permanecem, as pessoas que permanecem, o fruto que permanece. Então eu entendo que para mim estar satisfeito, eu preciso cumprir o meu propósito. Aquele filho não entendia o seu propósito, ele estava em casa, ele servia, ele era um filho obediente, mas ele não tinha alegria. E de repente eu olho aquele filho doido que gasta tudo, ele volta e agora ele conhece um pai bondoso e amoroso, e ele fala assim: rapaz, o meu pai não é ruim não, o meu pai é bom. Mas aquele que estava em casa, que deveria conhecer o coração do pai, não conhecia o coração do pai. Olha o que o pai diz para ele: mas filho, você está comigo, você está sempre comigo. Aquele filho andava com ele, mas não conhecia o pai. Nós podemos estar aqui e estar sempre onde Deus está, mas não conhecer Deus. Existem pessoas que andam com a gente que a gente fala assim: não, ela conhece meu coração. E de repente, uma situação, você descobre que ela não te conhece. E você fala: mas você está comigo todos os dias. Você vê minhas atitudes, você conhece os meus pensamentos. Como você não sabe isso? Aquele filho era frustrado. Aquele filho, ele era insatisfeito. Ele tinha um problema crônico de insatisfação. Ele tinha um problema crônico de mau humor. Sabe? Aquele irmão nunca provou
do que aquele pródigo provou, do amor. Ele estava lá, mas não provou o amor. Não que o pai não tivesse amor para lhe dar, porque o amor sempre esteve disponível. O problema é que ele esperava que o pai lhe desse algo, e o pai esperava que ele tomasse posse daquilo que ele já tinha. Você já viu? Eu lembro um amigo, quando eu conheci ele, depois a gente foi virando amigo, ele falou assim: rapaz, eu não gostava de você. Quando eu te vi a primeira vez, eu não gostava de você. Eu falei: poxa, cara, amigo, né? Eu falei: que pena. Aí ele chegou para o outro amigo nosso, quando conheceu, ele falou: rapaz, sabe uma coisa? Eu não gostava de você. Aí chegou para o outro, eu não gostava. Eu falei: cara, de quem tu gostava? Pelo amor de Deus. Já viu que tem gente que não gosta de ninguém? Ele está na igreja, ele reclama de tudo. Se o louvor canta uma música, ele não gosta. Se canta outra, ele não gosta. Se é Marcela é chata. Se é o Guilherme é metido. O único cara legal que prega é o pastor Felipe. Fala aí. Ele não gosta. Se pinta, a igreja é ruim. Se não pinta, está velha. Se ele está desempregado, está ruim. Se está empregado, é porque o emprego é ruim. Tudo que se faz, ele sempre critica algo. Ele é uma pessoa insatisfeita. Ele é uma pessoa que tem um mau humor crônico. Sabe por quê? Porque na verdade você é uma pessoa frustrada. Crente frustrado. Nenhum líder para ele é bom. Nenhum pastor é bom. Nenhuma igreja é boa. Nenhuma congregação é boa, porque na verdade você ainda não conheceu, não é a igreja, mas aquilo que move a igreja. Você conheceu o humano, não conheceu o sobrenatural. Você conheceu o que é visível, mas não conheceu o que é invisível. E se você não se tornar uma pessoa realizada, você não pode realizar nada. Que o pai queria que aquele filho fosse um filho realizado. Amém? E de repente, meu irmão, eu vejo aquele filho que tinha cara de bonzinho. Olha para o teu irmão do lado aí. Aí, ó. Ele tem cara de crente bonzinho, tem não? Fiel muito tempo na casa de Deus, obediente. Nunca saiu de casa. Sabe qual é o problema, irmãos? Todo mundo tem um pouco de um irmão frustrado. Todos nós temos um pouco de um irmão frustrado. Já viu quando você olha aquele irmão que apronta? Aí ele vai, some da igreja, se lasca todinho, aí volta. Aí Deus cobre ele de bênção, fala: rapaz, eu estou aqui há tanto tempo, orando, sendo fiel, e eu não vivo isso, porque esse cabra está vivendo. Você talvez nunca falou, mas já pensou. Por que aquele pastor é tão abençoado lá de tal lugar e eu não? Eu ralo, eu não ganho uma vida. Por quê? Por quê? Por quê? Todo mundo tem um pouco de um irmão frustrado, meu querido. Mas nessa noite quero dizer para você, o Pai vai se revelar a você. O meu maior desejo é que nós sejamos uma igreja realizada em Deus. Não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que somos em Deus. Por aquilo que usufruímos do Pai. E o Pai é infinitamente bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De repente, eu comecei a ver algumas coisas que nós podemos aprender com esse irmão. Esse irmão frustrado. A primeira coisa que você pode aprender é o seguinte: você não precisa chegar até o fundo do poço para descobrir o amor de Deus. Geralmente, a gente pensa assim, que quando nós chegamos no fundo do poço, aí você pensa que não tem mais jeito, vem Deus, revela o seu amor a você. E nós que estamos na igreja, sabemos que Deus nos ama, mas talvez nunca vivemos na intensidade que o Joãozinho que saiu lá do buraco viveu. Eu lembro um pastor que dizia, ele falava assim: olha,
ele estava ouvindo um pregador pregando, e o pregador começou a dar um testemunho, meu irmão, aquele testemunho louco, porque eu era isso, era aquilo, e Deus me tirou dali, da colar, tal. Aí ele pensando assim, Deus, poxa, eu não tenho um testemunho desse irmão. Pô, eu nasci na igreja, sempre fui certinho, casei certinho, tal. Eu não tenho o que falar como esse irmão tem. Eu queria tanto ter alguma coisa para falar. Aí diz que Deus fala assim para ele, rapaz, aí é que está o meu amor por você. Sabe por quê? Porque eu te preservei de tudo isso. Eu guardei a tua vida de tudo isso. Aí está o teu testemunho, o meu amor por você. Olhe bem, querido. Olhe bem para você. Deus te ama. E a Bíblia diz que o amor dele é infinito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus nos amou para que nós tenhamos vida. Diga assim, Jesus me amou para que eu tenha vida. E ele disse o que? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sabe o que Deus fez? Mandou Jesus para que nós pudéssemos ter vida abundante. Olhe bem, querido, não importa se você tem um passado ou não, olhe para aquilo que Jesus deu para você, e Deus nos deu vida, e vida em abundância. Você quer ver o amor de Deus se manifestar? Olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para a vida que Deus tem te dado, e você vai ver Deus se revelando a você. Diz que aquele filho pródigo chega em casa, o pai dá um anel, dá um sapato, ele dá uma roupa nova. E amor não é buscar o seu interesse. O pai deixa o seu interesse de lado para olhar o interesse do filho. E olhe bem aqui o que o pai diz para esse filho. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Olhe bem. O pai não queria um filho apenas com ele, o pai queria todos os filhos com ele. Deus não escolheu apenas alguns, Deus amou a todos. Deus manifesta o seu amor a todos. Ao careca, aquele que tem cabelo, ao rico, ao pobre, aquele que tem uma posição na sociedade, aquele que é um ex-morador de rua, ou aquele que está na rua ainda morando, Deus nos amou. E preste atenção que aquele filho fala para ele, eu sempre te servi. De repente agora é descortinado aquilo que estava no coração do filho, porque nem sempre nós somos esse filho bonzinho que nós parecemos ser. Esse cara santo que levanta a mão e diz, Senhor, eu te amo. E quando é descortinado, ele revela um sentimento que ele tem do pai. E o sentimento que ele tem não é um sentimento de filho, mas é um sentimento de escravo. Eu entendo que ele sempre esteve com o pai, ele sempre andou com o pai, mas nunca provou do amor do pai. Sempre se sentiu um escravo. Tudo que ele fazia para o pai não era porque ele amava, mas é porque pesava para ele. Um escravo não faz as coisas com alegria. Um escravo faz as coisas com peso, porque é servo. Preste atenção. Tem gente que fala assim, a obra de Deus é muito pesada. Oh, que luta, que retaliação. Eu não quero trabalhar para Jesus porque é muito trabalho, é muito peso. Sabe por quê, irmão? Você pensa assim? Porque o teu sentimento é de escravo. Porque quem ama, não vê dificuldades. Quem ama, não põe empecilhos. Quem ama, se entrega ao Pai. Quem ama, confia a sua vida na mão do Pai e fala, Pai, eu sei o que é melhor, que o Senhor sabe o que é melhor para mim, então eu vou te servir, porque eu te amo. Porque eu sei que o Senhor me ama. Mas de repente nós começamos a ver que ele achava que era um peso. Olha que coisa.
Mas de repente aquele pródigo conseguia ser tão intenso que ele conseguiu se entregar ao amor do pai, e o amor do pai o surpreende. Sabe qual é o problema? Porque estamos em casa, deixamos de ser intensos com o pai. As coisas viram normais. O louvor vira normal, o trabalho vira algo normal. E nós deixamos de ver que tudo o que acontece, acontece por amor. Mas de repente nós achamos que nós temos méritos. Méritos porque fazemos as coisas e fazemos bem. Cantamos e cantamos bem, afinal de contas o outro não faz. Não compare o seu amor a Deus com o amor do outro. Compare o seu amor com o amor de Deus por você. Porque se você comparar o teu amor com o amor de Deus por você, nós sempre estaremos devendo a Deus. Você entendeu? Eu não faço porque ninguém faz. Eu não faço porque aquele meu irmão fez isso. Ele fez aquilo, ele não merece. Para de dar desculpas pela sua falta de amor a Deus. Pare de dar desculpas porque você não se entrega intensamente ao Senhor. E Deus quer revelar. E o Pai está dizendo assim, olha, eu sempre estive com você. Ele diz, eu sempre obedeci às suas ordens. Tem crentes obedientes que ainda não experimentaram o amor eterno do Pai. Porque o Evangelho tem sido ensinado a ele como um peso. E é isso que aqueles fariseus não entendiam, o amor do Pai. O amor não era para eles, o amor era para todos. Preste atenção, nós que conhecemos o Pai, o amor não é para nós. Quem recebe amor de Deus passa a amar como o Pai. E quem ama como o Pai deixa o seu interesse de lado para buscar o interesse do Pai. Que nessa noite nós possamos deixar nosso interesse de lado para buscar o interesse do Pai. Todos unidos, não pelo nosso desejo, mas unidos para realizar a vontade do Pai. Para amar como o Pai ama, para viver como o Pai vive. É isso que Deus espera de nós. O que Deus esperava, falava, filho, você me conhece, filho. Sabe, nós estamos há tanto tempo aqui juntos. Nós pensamos simplesmente que o servir vai nos trazer alegria. Olhe bem, quando nós falamos em propósito, nós precisamos entender a multiforme graça de Deus e nós como corpo. Muitas pessoas entram na igreja e falam assim, bom, quem é que Deus ama mais na igreja? Quem? Quem? O pastor. É ou não é? Claro que é. É o que prega. É o que dirige a igreja. É o que vela pela vida de vocês. É o pastor ou não é? Ah, não é? Eu pensei que era. Sabe qual é a ideia das pessoas? Chegam na igreja, o que quer ser? Pregador. Teve uma época que a gente fala, não, tu tem que ser pastor. Ser pastor é o ápice. Aí você fala assim, rapaz, aquele cara que está lá no púlpito pregando, ele tem uma intimidade com Deus que é um negócio tremendo. Ele fala, Deus sopra no ouvido dele, ele fala, pai, isso que te digo. A gente começa a pensar que aquelas pessoas que estão em evidência na igreja, lhe é designado um amor maior. É ou não é? Aí de repente a pessoa não quer pregar, mas ela quer cantar, né? Ela quer cantar, por quê? Quem canta, meu amigo, tem gente que canta com a voz, traz o céu para a terra. A intimidade é tão grande que o negócio é tremendo, irmão. O negócio, tem gente que canta que eu fico até arrepiado. Deus deve viver nele, não sei se Deus vive nele, ele vive em Deus, é alguma coisa assim. Geralmente a gente quer as coisas que aparecem. Porque as coisas que são visíveis nós entendemos assim, não, isso aí é porque Deus vai se manifestar, eu quero na verdade arrastar a multidão, eu quero pregar para milhares de pessoas, é isso que eu quero. Para quê? Porque a gente quer reconhecimento, que as pessoas olhem para nós e digam assim, olha, tu é uma mulher de Deus, hein, Dai? Rapaz, tu pregou tremia, fiquei arrepiado, vozeirão, Guilherme, tu cantou hoje que meu ouvido até, quando tu semitonou, estourou. Gente, presta atenção. A gente tem uma ideia errada.
olhe como corpo. Quem é que vai receber o maior galardão da igreja? Quem disse que é o pastor? Irmão, igreja é corpo. Como corpo, todos os membros são importantes. Deus não chamou todo mundo para ser pastor, graças a Deus. Deus não chamou todo mundo para ser um cantor da igreja, um ministro, graças a Deus. Graças a Deus que Deus colocou os irmãos da recepção, que só eles, com o sorriso deles aqui, nos recebem com uma graça tremenda, que quando ele recebe alguém ali com aquele sorriso, quebra aquele coração gelado e duro da pessoa. Graças a Deus que Deus levantou os obreiros, diáconos, atalais, que servem a igreja, que limpa quando você nem está aqui, você nem vê o culto acontecer, que arruma essas cadeiras para quando você chegar aqui, tudo está em ordem. Graças a Deus que Deus levantou as nossas irmãs, que fazem um trabalho de capelania hospitalar toda semana na igreja e estão ganhando pessoas para Cristo. Graças a Deus que Deus levantou as irmãs que vão lá no presídio falar de Jesus para a mãe dos presos enquanto estão na fila esperando. Ninguém sabe, mas elas estão lá ganhando vidas para Jesus. Graças a Deus que Deus levantou aqui pessoas que estão atrás das câmeras filmando agora e levando esse culto a milhares de lugares do mundo. Você está entendendo? Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelas pessoas que abrem a sua casa toda semana para receber uma célula, um culto no lar. Graças a Deus pelos missionários que se dispuseram a largar suas famílias, suas casas e irem servir a Deus em outro país, em outro estado, em outra cidade. A igreja não é isso. A igreja é o todo. Deus não ama mais a mim porque sou bonzinho, estou aqui todo dia. Deus ama a todos nós. E quando nós graças a Deus pelas mães que Deus tem levantado para discipular os seus filhos, pelas professoras da igreja infantil, pelas mulheres que Deus tem levantado, como a mãe de John Wesley, para levantar homens e mulheres na nossa nação, uma geração que serão como uma tocha nas mãos do Senhor. Você quer estar feliz? Descubra o seu propósito. Talvez o seu propósito seja educar essa menina que Deus colocou nas tuas mãos, porque ela será poderosa nas mãos do Senhor. Talvez o teu propósito seja limpar a igreja todo dia, mas faça isso com amor, porque Deus dispensou amor sobre a sua vida. Talvez o seu propósito seja pegar nos hospitais. Sabe por quê? Eu conheço um monte de pastor frustrado. Ele prega a palavra, mas é insatisfeito. Eu conheço um monte de diácono frustrado, que está lá servindo, mas insatisfeito. Sabe por quê? Porque ainda não descobriu o seu propósito. Não descobriu o amor de Deus e não faz com amor. Se você estiver fora do lugar, irmão, você sempre vai ser um peixe fora d'água. Você vai mudar de igreja para igreja e nada vai ficar bom. Nada está bom para você. O problema desse menino é que nada estava bom para ele. Nada. Porque ele não conhecia o amor do Pai. E olhe bem, eu estou aqui por causa do amor de Deus. Você quer ver a alegria? Quando a gente serve a Deus no nosso propósito. Eu lembro que quando nós estávamos começando o ministério, a gente começou os programas de televisão. O primeiro programa, se você for ver, era um monte de cabecinha branca, tu só viu o branco da cabeça. Era uma coisa horrível, irmão. Aqui a gente sempre foi meio corajoso, começava com cara e coragem, né? E vai lá, a gente põe o pé e o mar abre, era mais ou menos assim. E aí foi até um casal que não era crente, se dispôs a filmar e editar os programas, uma bênção. Hoje eles são crentes, são da nossa igreja de Santos, aceitaram Jesus. E aí, eu lembro que ele não podia mais filmar por causa do trabalho, nós contratamos uma pessoa, aí um dia essa pessoa falou, vou ter que mudar. E ela mudou de estado, do dia para a noite. E nós tínhamos o programa e não tinha como fazer mais o programa. Eu lembro que esse dia, eu cheguei no estúdio que tinha em Santos, eu sentei em frente àquele computador, eu nunca tinha mexido com a edição, eu sentei e falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor me ensine hoje a editar o programa de televisão. Quando eu sair daqui,
eu preciso sair editando. Uma tarde, Deus me ensinou a fazer o que um profissional fazia. Sabe por quê? Não é porque eu sou bom. Porque o amor de Deus é dispensado para nós. Sabe o que aquele filho não entendia? É que o amor do pai já tinha sido dispensado para ele e para o outro. Bastava ele usufruir do amor. Ele disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Deixa eu te falar uma coisa, o amor de Deus é para nós e já foi dispensado sobre a tua vida. Sabe o que é isso? Deus está dizendo assim: olha, eu não estou atrás do meu interesse, eu me preocupo com você como filho, eu me preocupo com aquilo que interessa a você. Deus já está preocupado contigo, descanse no amor dEle. Permita-se ser amado por Deus. Sabe qual? A gente não permite ser amado. Todo mundo que chega e fala assim: irmão, eu te amo, ama nada, esse cara vai me trair um dia. Você não se permite, não se entrega ao amor do pai. Aquele filho andava com o pai, mas nunca se entregou ao amor do pai. Preste atenção, segunda lição. Ele não precisava ser o maior pecador para receber a misericórdia do pai. O que a Bíblia diz? Quando aquele filho pródigo vem, ele vem na condição do maior pecador. Como? Diz que o pai olha para ele e fala: tem compaixão. O que é isso? Ele sente a dor no coração por aquele filho. Ele tem compaixão, o pai tem misericórdia dele. O que revoltava os fariseus é que Jesus era muito bonzinho. Jesus se interessava com quem era podre e sujo. E aí nós queremos muitas vezes medir a misericórdia, não, porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. E nós nos tornamos justos demais. Mas a graça de Deus, diga, a graça de Deus vem recheada de misericórdia. Eu vou falar para você, imagina um sanduíche, e no sanduíche vem a graça. O pão em cima e o pão embaixo é a misericórdia de Deus. Não existe graça sem misericórdia. Não existe graça sem misericórdia. E olhe bem, aí nós começamos a comparar, porque fulano fez isso, mas eu sou, porque a gente se torna crente, se torna bonzinho. Não fala mais palavrão, não fuma, não cheira, não bebe, não trai. Não é não? Ficamos bons. Mas quando esse filho descortina o coração dele, ele começa a mostrar quem ele era. Eu quero saber o que existe dentro de você, o que existe dentro de nós. Imagina aqui passar nesse telão os nossos pensamentos mais sujos e impuros. Irmão bonzinho, irmão crente, servo de Deus, pastor, Aí a gente olha para o ímpio que vem lá no mundo sujo, ou o cara que está todo lascado e fala assim: está vendo? Ele tem que mesmo pagar o pecado dele. Sabe que os fariseus se escandalizaram com isso? Porque eles queriam que o pai mandasse matar o menino, esse menino tinha que morrer. Afinal de contas, ele queria que o pai morresse, ele desrespeitou o pai. A gente não age assim, não? Você já agiu sem misericórdia com alguém? Porque nós nos colocamos no lugar de pessoas boas. Quantas pessoas que já vieram me procurar, pastor Caí? Jovens, gente. Jovens, pastor Caí. Irmão, eu penso assim, se fosse eu. Porque nós somos homens. Quem é homem aqui, irmão? Estamos sujeitos aos mesmos pecados, mesmas vontades. Não tem esse negócio de ser jovem crente bonzinho, não. Os irmãos que namoram aí, entendeu? Juntou, pega fogo, irmão. Por isso tem que andar separado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo no meio. Você entendeu? Tem esse negócio de crente forte, não. Aí eu começo a olhar para esse filho, ele começou a se enganar, porque ele falou: eu nunca saí de casa, sempre te obedeci, sempre te respeitei. Agora, esse aí não. Esse aí é um pecador. E ele começa agora a descortinar algumas coisas que havia no coração dele, como soberba.
Já se sentiu bom demais? Porque quando nós nos paramos para julgar alguém, é porque nós estamos nos sentindo bom o suficiente para poder determinar o seu futuro. Aquele filho revelou ser soberbo. Ele se achava melhor que o outro. Deixa eu falar que aqui não tem bom. Bom aqui é Jesus. Todo mundo aqui é uma porcaria achada pela graça de Deus. Você entendeu? Vou falar igual Paulo. Somos pior que o cocô do cavalo do bandido. Graças a Deus pela sua misericórdia. E se você reconhecer isso, você não precisa chegar no fundo do poço para experimentar a misericórdia de Deus. Nós temos que reconhecer que nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Aquele filho era orgulhoso, porque o pai falou, vem para dentro. Poxa, foi o teu irmão, eu amo o teu irmão, eu queria tanto que o teu irmão vivesse. Não, eu não vou entrar. Aqui não tem crente orgulhoso não, né? Que o pastor fala, ele, não, eu não. Que vem com argumento bíblico, não, mas eu não. Aqui tem crente orgulhoso, não. Aqui não tem filho orgulhoso, não, né? Que não pede perdão para o pai e para a mãe, não, né? Tem não? Que não perdoa? Tem crente orgulhoso que não perdoa? Não. Aplauda Jesus por isso, glória a Deus, irmão. Aqui não tem. Palma xoxa. Eu entendi agora. Tem ou não tem? Acho que não, né? Não, aqui não. Filho orgulhoso não tem, aqui só tem filho humilde. Quando eles falam assim, quem vai pedir perdão primeiro, não interessa nem se ele está errado, ele é o primeiro a falar, não, me perdoa, por favor. Foi eu que errei. Graças a Deus por isso, aleluia. Os filhos conhecem o pai. Esse filho se mostra um filho orgulhoso. Esse filho se mostra um filho invejoso. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele recebe e eu não recebo? Por que ele ganhou um novilho gordo, o senhor nem me deu um cabrito magro? Glória a Deus. Ele começa a se mostrar quem é. Na verdade, ele não conhecia a misericórdia do pai, mas o pródigo vivia a misericórdia do pai. Eu não quero que você conheça a misericórdia, eu quero que você viva da misericórdia. Pecado por pecado, esse filho tinha que morrer junto. Olhe bem, queridos, todos temos problemas, um com a língua, outro com aquilo que ouve, outro com aquilo que pensa, e nós estamos apenas aqui por causa de um motivo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia em nossas vidas, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus pelas misericórdias do Senhor. Irmão, o pródigo precisava mudar, mas aquele filho insatisfeito, aquele filho que se decepciona, já viu? A gente se decepciona, a gente se frustra, culpa todo mundo. Nós culpamos a igreja, nós culpamos os irmãos, nós culpamos as pessoas, mas nós não conseguimos olhar para nós. E nós não realizamos nada, culpamos as pessoas por causa disso, mas as pessoas não são culpadas. O problema é que nós não conhecemos o que é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E enquanto nós não reconhecemos quem é o Pai, nós não podemos viver daquilo que o Pai tem. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que para os gregos o evangelho era loucura, para os judeus era um escândalo. Sabe o que escândalo é? Ofensa. Você já se sentiu ofendido porque alguém caiu, retornou à comunhão e Deus restaurou a vida dele? Que bênção, porque isso é graça. A graça ofende. A misericórdia ofende.
A misericórdia escandaliza as pessoas, escandaliza o mundo. Aleluia! Eu quero dizer para você que entrou aqui caído nessa noite, que o Pai tem misericórdia para você. Aleluia! Deus pega aquele que está no charco de lodo, tira do charco de lodo e coloca os seus pés firme sobre a rocha. O filho religioso se ofende, porque afinal de contas, ele sempre foi um bom menino, e o outro um pecador. Mas na verdade ele não era um bom menino, ele tinha cara de bom menino. Terceiro, nós precisamos aprender que nós não precisamos ser um miserável para provar da liberalidade do Pai. O Pai tem liberalidade. Às vezes a gente fica assim, não, só quando a gente pede um emprego que a gente vai buscar Deus, o que o Pai tem para nós. Só quando a gente fica doente que vai buscar aquilo que o Pai tem para nós, que é a unção de cura. Já viu? Nós vamos nos perdendo nisso. Liberalidade, presta atenção, liberalidade. Liberal é aquele que dá o que não tem obrigação de dar, e sem esperança de receber nada em troca. Quando o pai viu aquele filho chegar, falou assim, filho, mata o bezerro, pega a melhor roupa, pega a sandália, pega o anel. O pai não tinha obrigação de dar, mas o pai deu novas vestes, o pai fez uma nova aliança, o pai preparou um novo caminho, o pai celebrou a vida daquele filho. Quando vem aquele irmão que estava decepcionado com o pai, ele fala assim, o senhor nunca me deu nada. Ele falou, filho, você sempre esteve comigo, você não me conhece. Tudo o que eu tenho é teu. Diga assim, tudo que eu tenho é teu. Então fala, tudo que o pai tem é meu. Tudo que o pai tem é meu. Eu acho que você não entendeu isso. Porque quem é o nosso pai? O nosso pai é aquele que tem todo o poder. Olhe bem, o que o pai está dizendo para o filho, você ainda não compreendeu nada. Eu sou rico, eu sou bem de vida, eu tenho tudo, e tudo que eu tenho é teu. O problema não estava no pai, o problema estava no filho, na mentalidade do filho. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós não vivemos os milagres de Deus, e o problema não está em Deus, o problema está na nossa mentalidade para com Deus. Deus tem poder para curar, então se Ele tem, eu tenho. Ou Ele é poderoso para salvar, se Ele tem o poder, eu tenho. Ele é dono do ouro e da prata, se Ele tem, eu tenho. Irmão, eu vou te contar um segredo. Quando eu oro para Deus, eu nunca peço coisa pequena, não. Eu peço coisa grande para Deus. Eu oro e falo, Deus, eu quero isso, Senhor. Eu quero, porque o Senhor tem. Se o Senhor tem, eu posso ter também. Foi o Senhor que disse que tudo que o Senhor tem é meu. Se tudo que o Senhor tem é meu, então vamos dividir, porque o que eu tenho também é teu. O problema é quando a gente filho fala assim, pai, o que é teu é teu, o que é meu é meu. Soprou tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Oh,
Senhor. ilumina as trevas. Se entrega ao amor de